Bom dia, família! Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um excelente dia para você. Deus é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre a minha e a sua vida. Este é mais um vídeo da série Maná Diário da Igreja Batista Manaim. Seja junto conosco um semeador da Palavra de Deus, compartilhe esse vídeo com seus contatos, comente, curta, se inscreva no canal do YouTube da Igreja Batista Manaim, ative o sininho para receber todos os nossos conteúdos. E se você tiver um pedido de oração, não deixe de escrever nos comentários, porque os intercessores da nossa igreja estarão orando pelo seu pedido. E hoje nós estamos no 6º estudo de uma série de 7 meditações com o tema Aprendendo com as Parábolas de Jesus. E como nos dias de hoje essas lições são importantes e preciosas para nós. As parábolas de Jesus, elas são tiradas da realidade do mundo cultural social em que Jesus vivia e as pessoas daquela época viviam. Elas foram contadas através de situações corriqueiras com o propósito de transmitir grandes mensagens a respeito de verdades do reino de Deus. Hoje, nós vamos meditar a respeito da justiça própria, utilizando como base a parábola do fariseu e do publicano. Essa parábola ela encontra-se descrita lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nós vamos ler do 9 ao verso 14. E diz assim a palavra do Senhor. Parábola do fariseu e o publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si. Dessa forma, Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Eu gostaria de começar refletindo com você a respeito do que é justiça própria. A justiça própria é quando eu ou você nos damos ao direito de julgar o nosso irmão, uma pessoa qualquer, e desejar a ele a pena ou um castigo que nós entendemos que ele merece, sem ao menos pensar ou exercer o mínimo de misericórdia, que é aquilo que nós como cristãos aprendemos. É desejar o mal para o outro, desejar que ele sofra, é um desejo extremo de vingança. A justiça própria ela é muito perigosa, é mais perigosa do que nós podemos imaginar. Porque quando nós encontramos nessa situação, quando nós praticamos, nós estamos anulando totalmente o sacrifício de Jesus na cruz. Pois a palavra diz que Jesus se fez justiça de Deus. A justiça própria ela nos impede totalmente o mover de Deus. E nós podemos até ir além, definindo que justiça própria é como se fosse o centro do ego humano. Ou seja, o centro do ego humano está também, nós sabemos, o centro de todo o pecado. Nessa parábola, Jesus ele fala e ele alerta a respeito de 2 pessoas. O fariseu. Os fariseus, eles consistiam em um tipo de partido religioso dos judeus, que era radicalmente conservador. Essa classe de pessoas, ela se orgulhava grandemente por se acharem cumpridores rigorosos da lei e das tradições judaicas. E realmente eles eram. E temos também os publicanos, que era um grupo de pessoas da época de Jesus que eles prestavam serviços aos romanos, cobrando impostos e taxas do próprio povo. Os publicanos eles eram muito mal vistos pelos judeus, especialmente pelos fariseus narrado nessa parábola. O motivo disso é que eles eram considerados traidores do seu próprio povo e eram considerados extremamente corruptos, porque eles extorquiam e cobravam impostos e taxas dos próprios judeus, sendo eles também judeus. A parábola do fariseu e do publicano ela é composta de 2 orações, feitas por 2 homens, com 2 resultados diferentes. Eles entraram no templo no mesmo período e com o mesmo objetivo, orar. Ao longo de seu ministério público, Jesus ele sempre condenou a hipocrisia e a incredulidade dos fariseus. A gente pode ver em várias passagens da Bíblia.
O fariseu ele estava totalmente enganado em relação à oração. Jesus ele alerta a esse respeito nesse texto. Pois aquele fariseu ele estava orando para si mesmo. Ele dizia a Deus todas as suas qualidades e o quanto ele era bom e o quanto ele era maravilhoso. O fariseu ele orava de forma a receber um reconhecimento público e não como uma forma de glorificar a Deus. E foi durante a sua oração que o fariseu se achou no direito de julgar e de praticar justiça própria, criticando aquele publicano que também estava orando no templo. A diferença é que o publicano ele voltou para sua casa justificado por Deus. E o fariseu ele voltou para sua casa somente satisfeito consigo mesmo e com a sua justiça própria e com aquilo que ele tinha dito ali e que as pessoas ao redor tinham visto. Ser justificado significa, acima de tudo, ser declarado justo diante de Deus. E nós sabemos que ser justificado, nós só somos justificados mediante o sacrifício de Jesus na cruz. É o sangue de Jesus derramado na cruz que nos justifica de todo o pecado. O publicano, ele sabia, aquele publicano dessa parábola, ele sabia a enormidade do seu pecado. Ele sabia onde se encontravam os seus erros e ele... Tanto é que confessou isso em sua oração. Nós vemos nessa parábola que o fariseu ele não fazia ideia do que havia dentro do seu coração e tão pouco ele estava preocupado com isso. Pois a sua atitude de orgulho extremo e a sua justiça própria o cegavam e não permitiam que ele visse aquilo. Já o publicano ele teve uma atitude de fé, uma atitude de humildade e essa atitude o salvou. A palavra diz que Jesus vê o coração, que Deus vê o coração. O fariseu dessa parábola, ele focava em se comparar com as outras pessoas. Mas ele não fazia no sentido positivo, como por exemplo se comparando com homens íntegros, como por exemplo Jó, o profeta Elias, o profeta Jeremias, o profeta Daniel ou tantos outros. Na verdade ele se comparava aos demais no sentido negativo, ou seja, ele afirmava não ser um ladrão, não ser um injusto, não ser um adúltero, não ser um traidor, não ser um enganador. Se julgava melhor que todos. Ao contrário do fariseu, o publicano ele não queria ser visto. Ele apenas desejava desesperadamente o poder do perdão de Deus. O peso, a vergonha por todos os pecados que ele cometera e que ele fizera, com que ele mesmo, no texto diz que ele mesmo não conseguia nem ao menos olhar para o céu de tão envergonhado que ele estava e que ele se sentia. A própria palavra de Deus havia esmagado seu ego e o convencido dos seus pecados. Então, ao invés de se autoelogiar, ele reconheceu o seu estado de miséria, reconheceu o estado que ele se encontrava. Ele bateu contra o peito, contra o próprio peito, se autoacusando e clamando a Deus por misericórdia. O Senhor Jesus ele concluiu essa parábola com uma frase muito apropriada, cujo princípio também está presente em várias outras passagens bíblicas. Lá em Lucas 18,14, ele disse assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, se referindo ao publicano, e não aquele, se referindo ao fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que humilha será exaltado. O ensinamento da parábola do fariseu e do publicano é bastante claro para nós. Jesus nos ensina que nós devemos orar com uma atitude correta, com o coração quebrantado. E eu te convido a meditar em todo esse capítulo 18 de Lucas. Você vai perceber que essa mensagem dessa parábola, ela complementa o que foi transmitido antes, nos versículos anteriores desse mesmo capítulo, onde fala da parábola do juiz iníquo, que ensina sobre a importância da perseverança e a consistência na oração. Jesus ensina que nós devemos orar constantemente, com humildade de espírito, com coração quebrantado e contrito, porque a verdadeira humildade é que leva à exaltação. A verdadeira humildade é que toca o coração de Deus. Nós devemos nos derramar diante da presença do nosso Pai e sim, nomeando cada um dos nossos pecados, sendo claro, nos arrependemos de cada um deles e clamando pela ajuda e pela misericórdia de Deus. Somente Deus, que é o nosso Pai, é um Pai poderoso para nos purificar. Tem o Salmo de Davi, que eu também convido você a ler, o Salmo 50. Existe ali um registro maravilhoso da oração de Davi.
no qual ele confessa seu pecado e ele se arrepende profundamente. Nos textos, lá, em algumas palavras desse texto, desse salmo, diz assim que Davi orou e ele disse assim: Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei somente contra ti, purifica-me e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que palavra gloriosa para nós. Portanto, hoje é o dia de você se derramar diante da presença do seu Senhor. Confesse a Ele o seu pecado, clame pela misericórdia desse Deus poderoso e amoroso, mude a sua atitude. Deus é poderoso para nos justificar através de Jesus, é Ele que nos justifica através de Jesus. Ele pode nos dar uma vida livre, uma vida plena, uma vida que você não precisa carregar esse fardo tão pesado. Você não precisa carregar o peso do pecado, você pode hoje mesmo confessar o seu pecado e pedir perdão. E muitas são as reflexões que nós podemos tirar dessa parábola, mas eu gostaria de focar em algumas aqui. Deus, Ele perdoa pecados confessados e não justificativas. Quando nós nos achegarmos a Deus, nós devemos realmente confessar o nosso pecado. Senhor, eu pequei nisso, eu fiz aquilo, eu não deveria ter feito. E não dizer de forma justificada: Senhor, eu fiz isso porque, Senhor, eu agi dessa forma porque tal pessoa me provocou, então foi uma reação. Jesus, ele perdoa aquilo que a gente confessa e ele é poderoso para nos modificar e nos tratar, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Aqui nessa parábola, o fariseu, ele considerava que ele era um homem sem pecados. Então, um homem que considera-se sem pecados, ele não precisava ser perdoado de nada. E aqui está um outro erro grande. Quando alguém não consegue reconhecer o seu próprio pecado, esse pode ser um sinal de que algo mais grave está no seu coração. Talvez um orgulho, talvez uma raiz de amargura. É muito importante se colocar diante de Deus, pedir que o Senhor sonda e conhece o nosso coração e nos revele o que está dentro do nosso coração, porque Ele revela. A parábola do fariseu e do publicano ensina que não se pode impressionar Deus. Esse fariseu aqui, ele tentou impressionar Deus em todo momento, contando ali as suas virtudes, se autoelogiando e dizendo o quanto ele era bom e o quanto ele era maravilhoso e o quanto ele não tinha erros e nem pecados e o quanto ele era importante por não ser como um outro publicano, se comparando ao pecado do outro. Somente um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Deus olha para a sinceridade do nosso coração. A parábola do fariseu e do publicano nos ensina também que toda honra e glória, todo louvor, todo poder e toda adoração pertence somente a Deus, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. A oração do publicano, ela expressa uma verdade presente em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus. Ela declara que a salvação, do início ao fim, pertence somente a Deus e somente a Ele é atribuída toda a misericórdia e toda a graça. A parábola do fariseu e do publicano também ensina que um elogio humano pode ser muito perverso e muito enganoso. O fariseu, ele era o ladrão que naquele exato momento estava roubando para si a glória que era de Deus nas palavras da sua oração. Toda a glória pertence somente a Deus. E por fim, a parábola do fariseu e do publicano nos convida a fazer uma importante autoanálise, uma importante reflexão. Que a gente possa olhar para as nossas vidas, que a gente possa avaliar a nossa conduta diante da vida, diante de Deus e diante da palavra de Deus. Que nos nossos dias a gente sabe que existem muitos fariseus e muitos publicanos que continuam espalhados por todos os lugares. Que a gente possa principalmente apontar os nossos olhos somente para Jesus Cristo. Que nós possamos reconhecer a cada dia que somente em Jesus Cristo somos justificados de todos os nossos pecados, pois Jesus se fez justiça de Deus através da morte ali na cruz. E Ele ressuscitou e Ele virá buscar a sua igreja, amém? Gostaria de convidar você para que a gente estivesse orando nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença nesse dia. Senhor, eu quero entregar esse dia ao Senhor, Pai. Esse dia, Senhor, que é um dia que
tantas decisões serão tomadas, Senhor, tantas coisas, Pai, podem acontecer, tantas circunstâncias. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha mesmo, Pai, direcionar-nos, Senhor, para que a gente, Pai, possa olhar, Senhor, para dentro do nosso coração. Sonda, Senhor, o nosso coração, revela, Senhor, aquilo, ó Pai, que não está, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Mostra, Senhor, que a gente possa voltar, Senhor, onde a gente caiu, que a gente possa, Pai, ser incomodado, que a gente possa, Pai, sair, Senhor, que a gente possa entrar, Senhor, na Tua presença e sair dali, Senhor, com vestes, Senhor, mais alvas que a neve, Senhor, porque o Senhor pode nos lavar. Eu te peço, Pai, que nesse dia, Senhor, o Senhor venha alcançar as vidas, que através do poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai, possa haver cura, possa haver restauração, possa haver libertação e que acima de tudo, Senhor, possa haver, Senhor, restauração, Senhor. Vem mesmo, ó Pai, trabalhar, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Tira, Senhor, de nós, ó Pai, todo orgulho, tudo aquilo, Senhor, que faz, Senhor, com que a gente não consiga olhar para o Senhor, com que a gente não consiga viver a vida plena, Pai, que o Senhor tem para nós em Cristo Jesus. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.